do Senhor. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje nós vamos meditar no capítulo 14 de Levítico e nos versículos 33 ao 35, onde a Bíblia diz: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar para possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo anterior, nós falamos sobre a praga na vida das pessoas, no corpo das pessoas. O capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 32, fala de como seria feito o processo de purificação depois que a pessoa era curada, sarada da lepra, como é que deveria ser feita a sua reintegração no meio social. E hoje eu quis trazer para os irmãos o que está também no capítulo 14. Algo interessante é que a lei também previa uma situação onde esta lepra que antes estava no corpo das pessoas como uma forma de doença, agora estava na casa das pessoas. Olha que interessante. No Antigo Testamento, a lei ela estabelecia situações em que a praga estava não somente na vida das pessoas, mas também em suas casas, em suas residências. E isso nos chama a atenção, pois veja que a lei vai dizer que haveria situações em que a praga estaria na casa das pessoas. E agora o proprietário daquela casa, o morador daquela casa, quando ele visse que a sua casa tinha algo dessa natureza que se parecesse com uma lepra, com a praga, então aquele moço, o dono daquela casa deveria chamar o sacerdote para que esse viesse examinar a casa. E veja só o que o versículo 36 vai dizer: E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga. Ou seja, quando fossem chamar o sacerdote, aquela família deveria se mudar, tirar todos os seus móveis daquela casa, para que fosse feita então a avaliação daquela casa a respeito daquela praga que poderia ter contaminado aquela casa. O texto continua dizendo: para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. Então, o sacerdote, ele examinava ali aquela casa, e parece que a gente poderia observar como era a praga. Olha só no versículo 37. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Veja só, assim como acontecia com a praga da lepra na pessoa, também acontecia na casa, onde quando o sacerdote ele olhava a casa, aquela casa deveria ficar fechada por um período de 7 dias para que
o sacerdote pudesse retornar àquela casa e verificar a evolução, né, do estado daquela lepra, se aquela situação havia amenizado ou se ela havia sido resolvida. Mas o que chama a atenção é que a casa estava fechada, ou seja, não foi feita uma reforma naquela casa. Deveria ser de forma natural que se confirmasse que aquela casa estava com lepra ou que aquela casa estivesse limpa, que fosse, né, apenas alguma situação ocasional. E então a Bíblia diz que depois que passavam os 7 dias, lá estava o sacerdote. E se aquela casa, ao voltar o sacerdote, estivesse limpa, ou seja, aquele sinal de lepra houvesse sido sarado, agora aquela casa estava liberada. Seus moradores poderiam trazer de volta os seus móveis e continuar a sua vida. Mas se aquela casa estivesse de fato com uma praga, então veja o que deveria ser feito. A princípio, o versículo 43 vai dizer que deveria, se de fato fosse praga, aí deveria então arrancar aquelas pedras que estavam ali contaminadas com aquela praga. Deveria ser, né, raspada. Então, depois colocaria-se pedras novamente naquele lugar e rebocava novamente a casa. E então o sacerdote iria, né, mais uma vez observar aquela casa. Se aquilo não resolvesse, aquela casa deveria ser derrubada. Aquela casa deveria ser destruída para que então uma nova casa fosse construída. Uma nova casa fosse construída. E quando a gente vai refletir a respeito desta simbologia, a gente percebe que isso pode representar talvez a nossa vida como casa espiritual. Às vezes nós estamos contaminados e de repente a gente nem percebe, mas a nossa contaminação, ela pode chegar a um ponto de que é necessário derrubar a casa, ou seja, destruir essa casa e construí-la novamente. É por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e nós passamos pelo batismo de confirmação de fé, a Bíblia diz que então nós morremos para nós mesmos, ou seja, esta casa que está contaminada, ela foi destruída. E agora, quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, ou seja, uma nova casa. Fomos reconstruídos e agora nós temos capacidade para receber a Deus, o Senhor, na nossa vida, pois não há mais contaminação. Não há mais contaminação. Então, meus queridos, nós temos que estar sempre em vigilância e cuidando desta casa para que esta nova casa novamente não seja contaminada com a mesma lepra que veio a ser causa de sua destruição em outra ocasião. Que nós possamos, em nome de Jesus, aprender com a palavra do Senhor, o entendimento dos seus textos, tanto em seu sentido literal,
quanto também a respeito do seu sentido espiritual, o seu significado simbólico para as nossas vidas. Que hoje nós possamos ser uma casa limpa, sem lepra, sem nenhum tipo de contaminação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em seu coração.